A africanização ou reafricanização do candomblé é um movimento presente desde o princípio, desde os primórdios da história do candomblé. Muitos acreditam que seja algo bom e positivo para o próprio candomblé. Mas será que a africanização ou reafricanização do candomblé é algo bom, positivo ou legítimo? Se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, eu sou Tom Lorê, você está no canal Historiando Axé, onde a gente fala sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. A reafricanização do candomblé é uma busca pela origem africana do próprio culto aos orixás, Vodun ou Inquice. Independente da nação de candomblé, a gente vê sempre um movimento de reafricanização, de busca dessa origem africana do culto ao orixá, ao Vodun ou ao Inquice. Mas isso por si só nem é algo nem bom nem negativo, porque tudo vai depender do contexto e de como acontece e por que acontece essa reafricanização e essa busca pelas origens, pela cultura primordial, pela cultura matriz, pela africanidade ao próprio culto, seja de orixá, de Vodun ou de Inquice. Quando vamos em busca da cultura africana para entender melhor a nossa própria cultura afro-brasileira, porque quando falamos de candomblé, estamos falando de cultura afro-brasileira. Por mais que nem todos concordem com isso, muitos acreditam que o candomblé veio da África, mas na verdade o que veio da África foi o culto tradicional de Vodun, de orixá ou de Inquice. E aqui no Brasil, por conta da cultura, da história, da geografia, se adaptou, se reformulou, se reinventou e deu origem ao que hoje conhecemos, por exemplo, como candomblé, batuque, conhecemos como tambor de Minas, Xangô, Xambá, as diversas culturas religiosas de matriz africana. Então, o candomblé é uma cultura religiosa afro-brasileira, de matriz africana, mas culturalmente afro-brasileira. E se utilizamos essa busca da africanidade, por exemplo, para tapar buracos que a nossa própria cultura afro-brasileira fez desse culto, aonde algumas explicações, alguns entendimentos, algumas filosofias não fazem sentido, não tem um fio que nos ligue à nossa própria cultura afro-brasileira de matriz africana, essa busca por essa cultura africana para compreender a cultura afro-brasileira vai ser sempre válida. E aonde está o problema nessa busca de africanidade, nessa reafricanização? Quando essa busca é feita com o intuito de ser utilizada apenas como uma legitimação religiosa, não importa de onde você veio, para onde você vai, qual a sua origem religiosa, sua tradição, sua raiz, seu axé, mas porque o seu culto é mais africano, mais africanizado, sua cultura religiosa passa a ter um valor e um peso, inclusive um custo maior para quem lhe procura. Então eu acho que é uma africanização gourmetizada, no qual não importa a cultura, a tradição e a matriz, mas o que vale é o que você vai ganhar com essa africanidade que você buscou. O outro problema que eu encontro quando eu vejo e vou falar sobre africanização ou reafricanização do candomblé é a nigerização, o nagocentrismo ou a própria beninização do candomblé. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo falar que o problema parte quando se vai buscar a cultura do candomblé, sua origem, apenas e através da cultura iorubá, na cultura de Vodun, e esquece, por exemplo, das diversas outras culturas bantus que deram a origem à própria cultura brasileira, a cultura afro-brasileira, ou seja, a própria história e origem do candomblé. Então, quando a gente vai africanizar o candomblé, sem compreender a influência dessas diversas culturas e etnias africanas na formação da cultura brasileira e na formação do candomblé, a gente está fazendo uma africanização errada, porque a gente não entende a própria formação e a história do candomblé. Então, é uma africanização enviesada para apenas um lado. Ah, Tom, mas eu sou de candomblé quetu, então eu tenho que me africanizar dentro da cultura de orixá. Bom, se você está se africanizando apenas por uma gourmetização de uma origem africana mais pura, você está entendendo e saindo do candomblé. Então você não se pode se definir, você não pode se definir mais
como um candomblessista. Então você sai e migra para Exu Orixá e Bilé, ou para o culto de Ifá, porque você não pode se definir e se denominar como candomblessista se você esquece que, e não entende e não compreende que o candomblé é formado por múltiplas culturas africanas e com a influência brasileira. O outro erro da africanização é a africanização através do ifaísmo, ou seja, através do culto de Ifá. Sim, o culto de Ifá influencia o candomblé desde a sua origem, desde o início da sua formação e do seu estabelecimento, tanto no culto de origem Nagorubá, candomblé Ketu, Efã, quanto no candomblé Jeje. Um exemplo é o próprio candomblé do Zé de Vapor, aonde tem influência da cultura de Ifá. Então não podemos tirar a influência de Ifá, mas não pode ser a influência única e presente no culto de candomblé, porque o candomblé não se resume à parte da influência de Ifá. Como eu falo sempre, o candomblé é multicultural. Então são diversas culturas e etnias que influenciaram para a formação do candomblé por si só. E o outro problema da africanização do candomblé é a perda da sua brasilidade, a perda da própria identidade do candomblé como uma cultura afro-brasileira. Quando as pessoas começam a abandonar toda a brasilidade, toda a identidade brasileira do candomblé, em detrimento da cultura africana. Ah, mas o candomblé é africano, veio da África. Não, o candomblé não é africano e não veio da África. O que veio da África foram os diversos cultos que deram, sim, origem ao candomblé. Mas não se resume apenas a isso. O candomblé é multicultural, multicultural, multicultural. Não vamos esquecer disso. Então, quando a gente vai falar de africanidade, busca da africanidade para entender o que é o candomblé, a gente tem que entender todas essas nuances para entender que, para se aprender candomblé, temos que aprender sobre diversas culturas. Por isso que os nossos antigos sempre disseram no passado, o candomblé é uma universidade que você morre e não aprendeu tudo, justamente por conta da grandiosidade da sua história, da sua cultura, da sua formação, da sua identidade e da sua formação multicultural. Então, quando a gente fala de africanidade, a gente fala da própria história do candomblé. A gente só não pode perder a identidade do candomblé, essa identidade linda, maravilhosa de cânticos, rezas, danças, toques, atabaques, em detrimento de uma cultura africana que não é nem mesmo a que deu origem ao candomblé no passado. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não deixa de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos publicados aqui toda semana. Bom, se não é membro do nosso canal, torne-se membro para nos apoiar e nos ajudar a trazer aqui vídeo toda semana, nossos vídeos semanais. Eu agradeço a sua companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.